Você já imaginou que um simples contrato poderia mudar sua vida para sempre? Cecília, uma jovem herdeira, nunca esperava que um acordo para garantir sua fortuna acabaria transformando um estranho em seu grande amor, e mudando o destino de ambos de maneira irreversível. No momento em que Gael segura o filho recém-nascido nos braços, eles percebem que o que começou como uma obrigação se tornou o laço mais forte de suas vidas. Quer saber como essa emocionante história de amor e reviravoltas chegou até aqui? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo desse drama envolvente. A cidade nunca parece tão barulhenta quanto naquele dia. Cecília observa pela janela do táxi o fluxo interminável de carros e pedestres apressados, alheia à agitação urbana. Seu olhar está fixo, mas sua mente vagueia por territórios desconhecidos, atravessando o vazio que a notícia da morte de sua avó deixou. Não é uma surpresa, e afinal, a velhinha está doente há meses, mas a realidade da perda parece pairar de forma estranhamente distante. Cecília pensa nas últimas palavras que trocaram, na última visita que fez àquela imponente casa de campo, que agora, provavelmente, ficará vazia. Ela nunca é muito próxima da avó, mas o funeral reuniu parentes distantes e algumas poucas lembranças da infância, quando corria pelos jardins e brincava de esconde-esconde com primos que nem lembra mais o nome. Tudo isso parece irrelevante agora. A dor de perder alguém não é tão avassaladora quanto ela imaginava. Em vez disso, um sentimento de vazio a acompanha, como uma sombra, desde aquele dia. O táxi para diante de um prédio imponente. O advogado da família convocou Cecília para uma reunião urgente, e a única coisa que a mantém focada é o desejo de finalmente resolver as questões burocráticas que sempre acompanham a morte de um parente rico. Cecília tem 28 anos, vive uma vida independente, pelo menos em teoria, não precisa daquele dinheiro. Pelo menos é o que ela repete para si mesma. Subindo o elevador até o 10º andar, ela não sabe bem o que esperar. Quando as portas se abrem, uma secretária a conduz até uma sala elegante, onde o advogado da família, Sr. Almeida, espera pacientemente. Ele é um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma postura tão formal quanto o ambiente ao seu redor. Cecília, obrigado por ter vindo, e ele diz com um tom respeitoso, gesticulando para que ela se sente. Como você sabe, sua avó deixou algumas instruções muito claras em seu testamento. Ela se acomoda na cadeira de couro macio e tenta disfarçar o nervosismo. O que pode ser tão importante para necessitar de uma reunião tão formal? O silêncio da sala incomoda, e Cecília mexe na alça de sua bolsa, um tique nervoso que não consegue evitar quando está tensa. Estou pronta, e responde, tentando manter a voz firme. O Sr. Almeida abre uma pasta de couro preto e retira uma série de documentos, organizando-os com calma sobre a mesa. A tensão aumenta a cada movimento dele, até que ele pare e fixa os olhos nos dela. Sua avó deixou claro que toda a herança, incluindo a casa da família e as ações da empresa, será sua, e desde que você cumpra uma condição. Cecília franze a testa. Uma condição? Isso não é algo que ela esperava. Que condição? Pergunta, a voz carregada de incredulidade. O advogado faz uma pausa antes de continuar, como se pesasse suas palavras com cuidado. Para receber a herança, você precisa se casar e ter um filho dentro de 1 ano. Caso contrário, todos os bens serão doados para instituições de caridade. Cecília pisca, incapaz de processar o que acabou de ouvir. A ideia soa absurda, quase medieval. Sua avó sempre foi uma mulher rígida, mas isso ultrapassa qualquer noção de controle que Cecília havia imaginado. Desculpe, o quê? A pergunta sai de sua boca antes que possa se conter. O Sr. Almeida mantém o tom calmo e firme. Eu sei que parece incomum. Mas são as condições especificadas pela sua avó. Ela acreditava que, com isso, garantiria que a fortuna da família passasse para a próxima geração. E você é a única herdeira direta. Cecília sente o chão sumir sob seus pés. Ela, que sempre valorizou sua liberdade e independência, está agora sendo forçada a se comprometer de uma forma que nunca considerou. Casar-se? Ter um filho? Em 1 ano? A ideia faz com que ela ria de nervoso. Isso é ridículo.
Eu não tenho ninguém e sua voz é interrompida pelo advogado. Você pode se casar com qualquer pessoa. O importante é que o casamento seja legalmente válido e que você tenha um herdeiro. Se não quiser aceitar, tudo será doado conforme estipulado. A frustração cresce em seu peito. Cecília não sabe se chora ou grita. Ela não quer o dinheiro, não precisa dele, ou será que precisa? Lembra-se de como os negócios da família poderiam sustentar seu próprio futuro. De como aquela herança poderia finalmente permitir que ela focasse em sua carreira artística sem se preocupar com nada. A tentação é perigosa, mas palpável. Quanto tempo eu tenho? Pergunta, respirando fundo. 1 ano a partir de hoje. O silêncio que se segue é pesado. Cecília se levanta, sem conseguir mais ouvir as palavras formais do advogado, que continua a explicar os detalhes legais. Sua mente gira em espirais de confusão. Ela precisa de um plano, de uma saída. E rápido. Ela sai da sala com passos apressados e entra no elevador, pressionando o botão do térreo com mais força do que o necessário. O ar parece pesado, cada respiração uma luta. Ao cruzar o saguão, Cecília se vê encarando a grande porta de vidro à sua frente, como se aquela saída representasse mais do que apenas o fim daquela reunião e representa o início de uma nova realidade. A vida que ela conhece está prestes a mudar completamente. Cecília respira fundo e pisa fora do prédio, sentindo o vento frio no rosto. A cidade continua a se mover ao seu redor, indiferente ao turbilhão de emoções que ela sente. Ela precisa de um plano, precisa de uma saída e, pela primeira vez em anos, não tem ideia de como resolver o problema que está diante dela. Cecília caminha pelas ruas movimentadas da cidade, imersa em pensamentos que parecem esmagá-la. Ela não sabe o que fazer, nem por onde começar. A ideia de se casar e ter um filho dentro de 1 ano soa como uma prisão. Não é só o tempo limitado que a assusta, mas a própria noção de ter que entregar seu destino e sua liberdade a alguém. Ela sempre valorizou sua independência acima de tudo, e agora essa condição ridícula ameaça jogá-la em um caos emocional. Após horas vagando sem rumo, ela decide parar em um café. O pequeno estabelecimento é aconchegante, com mesas de madeira desgastada e plantas penduradas pelo teto, criando um ambiente de tranquilidade em meio ao frenesi da cidade. Cecília pede um café preto e se senta perto da janela, observando o movimento da rua enquanto tenta processar o que fazer. Ao seu lado, um homem lê calmamente um livro. Ele parece alheio ao mundo, com uma expressão serena que contrasta com a agitação do lugar. Cecília nota que ele é mais jovem do que aparenta à primeira vista, talvez algo em torno dos 30 anos. Ele parece tão tranquilo, tão distante das preocupações que a consomem naquele momento. Por um instante, Cecília sente inveja dessa serenidade. Sem perceber, seus olhares se cruzam. O homem sorri de leve, mas logo volta sua atenção ao livro. Cecília, constrangida, desvia o olhar para o café em sua frente, sentindo o calor subir em suas bochechas. Ela não está acostumada a interações casuais, especialmente quando está tão imersa em seus próprios problemas. Alguns minutos depois, ela o vê se levantar para ir embora. Porém, ao passar por sua mesa, ele deixa um comentário despretensioso que a pega de surpresa. Café forte para pensamentos pesados, hein? Ele diz com um sorriso simpático, apontando para a xícara de Cecília. Ela olha para ele, meio atonita, mas sente uma leveza no comentário. Pela primeira vez naquele dia, Cecília solta uma risada fraca, quase sem querer. Algo assim, e responde, tentando esconder o cansaço na voz. O homem faz uma pausa, como se ponderasse por um momento. Algo na expressão dela o faz hesitar, como se quisesse continuar a conversa, mas estivesse sem certeza se deveria. Então, para sua surpresa, ele se senta novamente à mesa ao lado dela. Desculpe a intromissão, e ele começa, com um tom descontraído, mas você parece estar pensando em algo realmente sério. Alguma questão de vida ou morte? Cecília encara o desconhecido por um instante, e algo dentro dela cede. Talvez seja o cansaço, ou a estranha familiaridade que ele emana, mas ela se vê respondendo. Na verdade, e mais ou menos.
Sua resposta sai como um sussurro, carregado de um peso que ela não consegue evitar. O homem parece captar a profundidade da resposta, mas em vez de insistir no assunto, ele relaxa os ombros, oferecendo um sorriso tranquilo. Bom, dizem que café ajuda a clarear as ideias. Mas, às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma boa conversa. Ele estende a mão para se apresentar. Meu nome é Gael. Cecília hesita por um segundo, mas decide se permitir o mínimo de cordialidade. Cecília. Ela aperta sua mão rapidamente. A conversa que se segue é leve, despretensiosa, e por alguns momentos, Cecília se permite esquecer o turbilhão de emoções que a atormenta. Gael é atencioso, e há algo em sua simplicidade que a faz sentir-se confortável. Eles trocam algumas palavras sobre a cidade, sobre o clima, mas em nenhum momento tocam no assunto real que consome os pensamentos de Cecília. Depois de algum tempo, Gael menciona algo que a faz refletir de maneira inesperada. Sabe, às vezes a vida joga desafios absurdos no nosso caminho, e a gente acaba fazendo coisas impensáveis para sair deles. Acho que o segredo é não ter medo de ser criativo. Cecília fica em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Algo na forma como ele fala parece ativar uma ideia em sua mente. Criatividade. Será que essa poderia ser a chave para o seu problema? Um plano ousado, talvez até ridículo, começa a se formar lentamente em sua cabeça, e o comentário de Gael, feito de maneira tão casual, parece ser o estopim. Ela sorri, mas agora com algo a mais em sua mente. Um plano. Uma solução. E, ironicamente, o homem à sua frente mal tem ideia de que acaba de se tornar parte fundamental dessa solução. Você tem razão, e Cecília responde, finalmente se levantando para ir embora. Às vezes a gente precisa ser criativo. Antes que Gael possa responder, Cecília agradece pela conversa rápida e se despede, deixando o café com passos firmes e decididos, algo que não sentia desde a leitura do testamento. Ela agora tem uma direção e uma ideia que pode parecer absurda, mas que, se bem executada, pode ser sua única chance de salvar a herança da família sem sacrificar completamente sua liberdade. Ela não sabe como irá propor algo tão insano, mas uma coisa é certa, Gael, o homem que ela acabou de conhecer, acaba de se tornar a peça central de seu plano. Agora, só falta convencer a si mesma e, claro, convencê-lo de que ambos têm algo a ganhar. Cecília caminha pelas ruas movimentadas com uma clareza incomum. A ideia de um acordo e um casamento de fachada, um filho, e, depois, a liberdade que tanto almeja, começa a tomar forma em sua mente. E Gael, sem saber, está prestes a ser convidado para o centro dessa tempestade que ela precisa enfrentar. 2 dias se passaram desde o encontro no café, e Cecília não conseguia tirar Gael da cabeça. Não por algum motivo romântico ou fantasioso, mas pela ideia que ele havia plantado com suas palavras despretensiosas. Ser criativo parecia ser sua única saída, e agora, aquela conversa trivial havia se tornado o ponto central de seu plano. Ela sabia que a proposta que estava prestes a fazer seria, no mínimo, inesperada e arriscada. Mas, se tudo corresse bem, resolveria seus problemas. Ao acordar naquela manhã, Cecília sentiu o peso da decisão que estava prestes a tomar. Com o número de telefone de Gael em mãos, que ela havia conseguido discretamente através de um amigo em comum, sem nem ele saber, hesitou por um momento antes de discar. A ligação tocou 2 vezes antes de ser atendida. Alô? A voz tranquila de Gael preencheu o silêncio do quarto de Cecília. Gael? Sou eu, Cecília, do café. Ela respirou fundo, sentindo o nervosismo apertar sua garganta. Preciso conversar com você e algo importante. Podemos nos encontrar? Houve uma breve pausa do outro lado da linha, mas logo ele respondeu com a mesma calma que a conquistara no primeiro encontro. Claro. Me diga o lugar e estarei lá. Cecília escolheu um restaurante discreto no centro da cidade, um local onde poderiam conversar sem interrupções. Quando chegou, viu Gael já sentado a uma mesa perto da janela, com seu habitual livro em mãos. Ele levantou o olhar e sorriu ao vê-la, mas seu semblante carregava uma leve curiosidade.
Ela se aproximou, sentindo o peso da proposta em seus ombros. Sentou-se à mesa, tentando manter a compostura, e por alguns segundos eles trocaram cumprimentos simples. Cecília tentou começar com uma conversa leve, mas logo percebeu que a única forma de seguir adiante era ser direta. Eu sei que vai soar estranho, mas quero te fazer uma proposta, disse ela, sentindo o olhar atento de Gael sobre si. Ele colocou o livro de lado e se inclinou um pouco para a frente, demonstrando interesse. Proposta? Ele repetiu, a curiosidade em sua voz era nítida. Que tipo de proposta? Cecília respirou fundo, preparou-se mentalmente e começou a falar. Eu estou em uma situação complicada, e preciso de um marido. As palavras saíram de uma vez, rápidas e diretas, como se, ao dizê-las de uma só vez, o impacto fosse menor. Gael piscou, claramente surpreso. Ele não riu, nem demonstrou qualquer reação imediata, o que fez Cecília continuar. Para ser mais específica, minha avó faleceu recentemente. Para que eu possa herdar o patrimônio da família, preciso me casar e ter um filho dentro de 1 ano. Ela fez uma pausa, observando atentamente a reação dele. E eu pensei que você talvez pudesse me ajudar com isso. O silêncio que se seguiu foi denso. Gael a encarou por alguns segundos, claramente tentando processar o que ela acabará de dizer. Finalmente, ele inclinou-se para trás na cadeira, soltando uma risada fraca, mais de nervoso do que de diversão. Você quer que eu me case com você? Ele perguntou, ainda surpreso, mas com um leve sorriso no canto dos lábios, como se estivesse tentando entender o absurdo da situação. Cecília assentiu, tentando manter a seriedade. Sim. Quero que seja meu marido, mas só por 1 ano. Depois disso, nos divorciamos, você recebe uma boa quantia em dinheiro, e seguimos nossas vidas. Ela então acrescentou, um pouco mais hesitante, e também precisamos ter um filho. Gael parou por um momento, absorvendo cada palavra. Ele olhou pela janela, respirou fundo e pareceu considerar a proposta com mais seriedade do que Cecília esperava. Por que eu? Ele finalmente perguntou, sua voz mais tranquila agora, sem o rastro de surpresa inicial. Por que você me pareceu diferente? Ela hesitou antes de continuar. Não sei explicar, mas senti que poderia confiar em você. E, sinceramente, você parece alguém que não complicaria as coisas. Gael a olhou por mais alguns segundos, o silêncio entre eles era quase palpável. Então ele cruzou os braços, pensativo. Isso é completamente insano, você sabe disso, certo? Disse ele, com um sorriso quase contido, mas sem um pingo de sarcasmo. Eu não sou exatamente o tipo de homem que as pessoas procuram para esse tipo de coisa. É exatamente por isso que pensei em você, e Cecília respondeu com sinceridade, surpreendendo até a si mesma. Eu não quero um casamento real. Só quero resolver essa questão de maneira prática e simples. Nada de dramas, nada de complicações. Ele riu levemente, ainda processando tudo. E o que eu ganho com isso? A pergunta saiu com curiosidade, mas também com cautela. Cecília sabia que essa parte seria mais fácil de responder. Dinheiro. Muito dinheiro. O suficiente para você fazer o que quiser pelo resto da vida. Gael respirou fundo, encarando Cecília de maneira mais intensa. Ela não conseguia ler seus pensamentos, mas podia sentir que ele estava analisando cada detalhe do que acabará de ouvir. Por fim, ele balançou a cabeça, mais para si mesmo do que para ela. Tudo bem. Ele respondeu com uma firmeza inesperada. Eu aceito. E você, o que faria se estivesse no lugar de Cecília? Aceitaria essa proposta? Comente abaixo e compartilhe sua opinião sobre essa decisão inesperada. Cecília piscou, surpresa. Embora esperasse essa resposta, ouvir aquelas palavras ditas em voz alta atingiu de uma forma inesperada. O peso do que havia acabado de propor se tornou real naquele momento. Eles se encararam por mais alguns instantes, sem saber exatamente o que esperar a seguir.
Um contrato havia sido selado, mas nenhum deles tinha ideia do que isso realmente significaria para suas vidas daqui em diante. Os primeiros meses do casamento entre Cecília e Gael passam como um borrão. O acordo está feito, e ambos mantêm uma convivência relativamente tranquila, quase burocrática. Não há grandes demonstrações de afeto, e ambos seguem o roteiro do casal perfeito de maneira prática e objetiva. No entanto, a chegada da gravidez muda a dinâmica entre eles de forma inesperada. Quando Cecília descobre que está grávida, o impacto emocional a atinge com força. Não era para ser algo significativo. Era para ser apenas parte do acordo, um passo necessário para garantir a herança. Mas, de repente, a realidade de ter uma vida crescendo dentro de si transforma tudo. Ela se olha no espelho com mais frequência, observa as mudanças sutis em seu corpo e se pergunta como conseguiu chegar a esse ponto. Gael, por sua vez, mantém-se presente, mas com uma certa distância emocional. Ele cumpre seu papel com uma dedicação que Cecília não esperava, mas ela percebe que ele evita falar sobre o futuro além do prazo estipulado no contrato. Ele se mostra sempre atencioso, cuidando para que Cecília tenha tudo o que precisa, mas raramente menciona o bebê de forma pessoal, como se fosse uma ideia abstrata. Até o dia em que tudo muda. É uma manhã tranquila quando Cecília acorda com uma leve tontura. Ela tenta ignorar, achando que é apenas o estresse ou a mudança hormonal. No entanto, quando se levanta, sente uma forte vertigem, e a sala ao redor parece girar. Ela segura a cabeça, tentando manter o equilíbrio, mas acaba tropeçando no sofá. A queda não é grave, mas a sensação de desamparo é instantânea. Gael, que estava na cozinha preparando o café, ouve o barulho e corre para ver o que aconteceu. Ao encontrá-la no chão, seus olhos se enchem de preocupação. Cecília! Ele se ajoelha ao lado dela, tocando seu rosto com cuidado. Você está bem? O que aconteceu? Ela tenta sorrir, minimizando a situação. Só fiquei tonta, e não é nada. Mas Gael não parece convencido. Ele ajuda a se levantar e insiste que ela deva descansar. Cecília tenta argumentar que está tudo bem, mas algo na expressão dele a faz ceder. Pela primeira vez, ela percebe a profundidade da preocupação nos olhos de Gael, algo que vai além do contrato. Ele realmente se importa. Eu vou ficar bem, Gael, e ela diz, tentando soar mais firme. Não precisa exagerar. Mas ele não se deixa convencer. Cecília, você precisa se cuidar. Não é só você agora, e tem alguém mais dependendo de você. Ele olha para sua barriga, ainda pequena, mas já evidente, e suas palavras carregam um peso que ela não pode ignorar. Ela sabe que ele tem razão, mas ainda luta contra a ideia de que essa situação esteja mudando mais do que apenas seu corpo. O contrato tinha sido claro desde o início e sem sentimentos, sem envolvimento emocional. No entanto, a convivência com Gael e o desenvolvimento da gravidez estão quebrando as barreiras que ela ergueu. Com o passar das semanas, os dois começam a passar mais tempo juntos. Não é algo planejado, mas os cuidados que Gael oferece a Cecília se tornam mais constantes. Ele a acompanha em todas as consultas médicas, insiste em que ela se alimente bem e a ajuda com as mudanças que a gravidez traz. O humor de Cecília, no entanto, oscila entre momentos de irritação e vulnerabilidade, algo que a deixa desconcertada. Ela nunca foi de se abrir emocionalmente, mas as conversas simples com Gael começam a significar mais do que ela gostaria de admitir. Certa tarde, após mais uma consulta médica, eles decidem parar em um parque. O clima está agradável, e Cecília, embora exausta, se sente bem ao ar livre. Eles se sentam em um banco, e pela primeira vez em muito tempo, ela sente uma leveza ao conversar com ele. Você está mais tranquila hoje, comenta Gael, observando-a de lado. Ela sorri, olhando para as árvores à sua frente. Acho que estou começando a aceitar tudo isso. Ela coloca a mão na barriga, sentindo os primeiros sinais de vida. É estranho pensar que em alguns meses tudo vai mudar completamente. Gael não diz nada por um momento, mas ela sente seu olhar fixo nela. Você se arrepende? Ele finalmente pergunta, a voz suave,
quase temerosa da resposta. Cecília pensa por um momento. Há tantas emoções conflitantes dentro dela que é difícil separar o que é o acordo e o que é real. No entanto, naquele instante, algo mais sincero emerge. Não, e não me arrependo. Ela responde com honestidade, surpreendendo até a si mesma. Gael sorri de leve, e a atmosfera entre eles muda. Não é mais apenas o contrato que os une. Algo mais está crescendo, algo que nenhum dos dois planejou. Nas semanas seguintes, a gravidez avança, e Cecília percebe que sua vida está mudando de maneiras que ela não esperava. A independência que sempre prezou parece menos importante agora, e a presença de Gael em sua vida começa a se tornar mais constante, mais significativa. Ele se mostra sempre presente, ajudando-a nos momentos difíceis, e mesmo sem dizer uma palavra sobre o futuro, os gestos falam por si. Uma noite, enquanto assistem a um filme juntos na sala de estar, Cecília adormece no sofá. Quando acorda, percebe que Gael a cobriu com uma manta e está sentado ao lado dela, observando o bebê se mexer levemente em sua barriga. O olhar dele é de pura ternura, e Cecília sente uma onda de emoção que não consegue conter. Ela se permite relaxar, sem palavras, apenas absorvendo o momento. Pela primeira vez, Cecília se pergunta se o plano original, terminar tudo quando o bebê nascer, e realmente será possível. A linha entre o acordo e os sentimentos reais começa a se desvanecer, e ela não sabe mais o que é contrato e o que é amor. O quarto mês da gravidez trouxe consigo uma mudança de clima, e não só no ambiente ao redor, mas também dentro da casa de Cecília e Gael. O inverno começava a se fazer sentir, e os dias mais curtos e frios os mantinham por mais tempo dentro de casa. As conversas casuais se tornaram mais frequentes, e os silêncios entre eles já não eram desconfortáveis. Pelo contrário, a convivência passou a ter uma leveza inesperada, algo que tanto Cecília quanto Gael ainda não tinham coragem de admitir, mas que ambos sentiam. Naquela manhã, Cecília acordou cedo com uma sensação diferente. A gravidez estava avançando, e o bebê começava a se movimentar de forma mais perceptível. Ela colocou a mão sobre a barriga, sentindo pequenos chutes que a deixaram sorrindo sozinha. Era uma sensação nova, um misto de alegria e incredulidade, como se cada dia fosse uma descoberta. Desceu as escadas em direção à cozinha, onde Gael já estava preparando o café. A cena se repetia todas as manhãs, e Gael sempre fazia questão de levantar mais cedo para garantir que ela tivesse uma boa refeição, algo que ele começou a fazer desde o início da gravidez, e que ela aceitou com relutância no começo, mas agora achava reconfortante. Bom dia, disse Cecília, se aproximando do balcão. Gael sorriu sem desviar o olhar da cafeteira. Bom dia. Como está se sentindo hoje? Bem. O bebê está mexendo mais, ela colocou a mão sobre a barriga, com um sorriso orgulhoso. Parece que quer me lembrar que está por aqui o tempo todo. Gael riu, virando-se para ela. Claro, já está se preparando para deixar sua marca no mundo. Eles compartilharam um olhar tranquilo, e Cecília se surpreendeu com a naturalidade daquele momento. Era como se, de repente, tudo que antes parecia tão pesado, e o contrato, a obrigação, o prazo de um ano, estivesse perdendo importância. O bebê, a vida que crescia dentro dela, começava a se tornar o centro de tudo, e isso também estava mudando a forma como ela enxergava Gael. Ele parecia mais à vontade na casa, mais presente de uma maneira que ela nunca imaginou. Os pequenos gestos de cuidado, as conversas descontraídas à noite e até as brincadeiras que eles trocavam vez ou outra estavam transformando a relação que, inicialmente, deveria ser puramente prática. Cecília começou a notar detalhes sobre Gael que nunca havia reparado antes. Como ele sempre encontrava um jeito de fazer as coisas parecerem simples, como se estivesse constantemente em busca de soluções, mesmo para os problemas mais triviais. Havia uma gentileza em seus movimentos, uma atenção ao seu redor que ela não esperava de alguém que conheceu em circunstâncias tão improváveis. Naquela tarde, decidiram fazer algo diferente e saíram juntos para uma caminhada no parque próximo. Gael sugeriu que o ar fresco faria bem a Cecília, e ela, mais por curiosidade do que por necessidade, aceitou o convite. O parque estava calmo, com poucas pessoas circulando,
o que dava uma sensação de privacidade que ambos pareciam apreciar. Enquanto caminhavam lentamente, Gael manteve-se atento a Cecília, oferecendo o braço sempre que ela demonstrava algum cansaço. O silêncio entre eles era confortável, e Cecília começou a se abrir, falando sobre sua infância, seus sonhos de ser uma artista reconhecida e como, de alguma forma, a vida tinha desviado do curso que ela imaginava. Gael ouvia com interesse, intercalando a conversa com pequenas histórias de sua própria vida. Ele falava de como adorava os livros desde cedo, de como o trabalho na livraria lhe dava uma paz que ele não conseguia encontrar em outros lugares. Mas também havia um mistério em Gael, algo que Cecília ainda não compreendia completamente. Ele era sempre calmo, raramente se irritava, mas havia momentos em que ela sentia que ele escondia algo, uma tristeza velada que ele não deixava transparecer. Quando voltaram para casa, o clima estava leve. Cecília se sentia mais próxima de Gael do que nunca, e as risadas que compartilharam durante a caminhada ecoavam em sua mente. Ela percebeu que estava gostando daquela nova rotina, gostando da companhia dele, mais do que jamais imaginou. E isso a assustava. Naquela noite, enquanto assistiam a um filme juntos no sofá e um hábito que começaram a cultivar nas últimas semanas, Cecília percebeu que estava prestes a dormir quando sentiu o bebê se mexer novamente. Desta vez, foi um movimento mais forte, e ela, instintivamente, pegou a mão de Gael e colocou-a sobre sua barriga. Sente isso, e ela sussurrou. Gael, surpreso com o gesto, ficou imóvel por um instante, mas logo depois sorriu, sentindo os pequenos chutes sob sua mão. Algo mudou naquele momento. Não foi apenas a sensação física do bebê se movendo, foi a conexão que ambos sentiram, como se estivessem finalmente compartilhando algo que transcendia o contrato, as formalidades e até mesmo as palavras. É incrível, não é? Ele murmurou, sem tirar a mão da barriga de Cecília. Ela apenas assentiu, sem conseguir encontrar as palavras certas para descrever o que estava sentindo. Uma mistura de alegria, medo e algo que ela ainda não estava pronta para admitir. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas desta vez era um silêncio cheio de significado, de algo que estava crescendo lentamente, sem que nenhum dos dois soubesse como lidar. Nos dias que se seguiram, a rotina de convivência intensa apenas reforçou essa nova fase da relação. Cecília começou a se abrir mais com Gael, permitindo que ele entrasse em sua vida de maneira mais profunda. Ele, por sua vez, continuava com seus gestos de cuidado, mas agora havia algo diferente em seus olhares, algo que ela não conseguia decifrar por completo, mas que sabia ser real. Eles passaram a cozinhar juntos à noite, algo que inicialmente era apenas um passatempo para matar o tempo, mas que agora se tornava um ritual de proximidade. Enquanto cortavam legumes ou preparavam alguma receita nova, as risadas se tornavam mais frequentes, e as mãos, por vezes, se tocavam de maneira natural. Certa noite, enquanto preparavam o jantar, Cecília decidiu quebrar o silêncio sobre o que ambos pareciam evitar. Enquanto mexia em uma panela, ela lançou uma pergunta que vinha remoendo há dias. Gael, você pensa muito sobre o que vai acontecer depois? Ela perguntou, tentando soar casual, mas sabendo que a resposta importava mais do que ela gostaria de admitir. Ele parou de mexer na frigideira e olhou para ela, com um sorriso contido. Depois? Quer dizer, quando o contrato acabar? Ela assentiu, tentando manter a compostura, mas seu coração batia mais rápido. Gael ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse ponderando a resposta. Ele então voltou a mexer na frigideira antes de responder. Às vezes penso. Mas, na maior parte do tempo, prefiro não pensar muito sobre o depois. Prefiro focar no agora. Cecília tentou interpretar aquelas palavras, mas o que mais a surpreendeu foi que, naquele momento, ela percebeu que também estava vivendo da mesma forma. Sem perceber, ela havia parado de pensar no prazo final, no contrato. O que importava agora era a vida que estava sendo construída ali, no presente, entre eles. E o que mais a assustava era o fato de que o depois já não parecia tão simples quanto antes. O 7º mês de gravidez trouxe não apenas novas transformações físicas para Cecília, mas também uma montanha de emoções que ela não estava preparada para enfrentar. Cada dia parecia carregar um peso adicional,
e não era apenas o bebê que crescia dentro dela. Era o futuro, incerto e próximo, que começava a se aproximar mais rápido do que ela esperava. Os movimentos do bebê tornavam-se mais fortes, mais presentes, lembrando-a constantemente de que logo teria que tomar decisões que mudariam para sempre a vida de todos. Gael, por outro lado, continuava firme e presente, como sempre. Ele parecia incansável em sua dedicação, nunca reclamava ou demonstrava cansaço, mas Cecília notava que algo dentro dele havia mudado nas últimas semanas. Havia uma distância emocional crescente, como se ele estivesse se preparando para o que viria a seguir. Cecília percebia isso, mas não sabia como abordar o assunto sem abrir feridas que talvez nenhum dos dois estivesse pronto para encarar. Se você está acompanhando de perto a transformação desse relacionamento, deixe seu like para apoiar essa história emocionante. O que você acha que vai acontecer com Cecília e Gael? Em uma tarde chuvosa, enquanto Cecília repousava no sofá da sala, sentindo o som calmante da chuva contra as janelas, Gael entrou na sala com uma expressão séria. Ele carregava uma xícara de chá para ela, como fazia todas as tardes, mas desta vez algo em sua postura sugeria que ele queria dizer algo mais do que o habitual. Cecília, podemos conversar? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela no sofá. Ela assentiu, sentindo uma leve apreensão subir por seu corpo. Claro, o que houve? Gael permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse reunindo coragem para colocar seus pensamentos em palavras. Estamos entrando no 8º mês, e ele começou, a voz suave, mas carregada de significado. E acho que precisamos falar sobre o que vai acontecer depois que o bebê nascer. A frase pairou no ar, pesada e incômoda. Cecília sabia que esse momento chegaria, mas não estava pronta para enfrentá-lo. Ainda assim, ela se ajeitou no sofá e olhou para ele, tentando manter a calma. Sim, acho que precisamos, e respondeu, com um leve tremor na voz. Gael respirou fundo antes de continuar. O acordo foi claro desde o início. Nos casamos, temos o bebê, e depois seguimos com nossas vidas, e ele fez uma pausa, como se as palavras lhe causassem desconforto. Mas eu não sei se consigo seguir com isso sem dizer o que realmente estou sentindo. O coração de Cecília bateu mais forte. Ela sabia que aquela conversa mudaria tudo, mas ainda assim, a incerteza era aterradora. O que você quer dizer? Ela perguntou, já temendo a resposta. Gael olhou nos olhos dela, com uma expressão de quem carregava um segredo há tempo demais. Cecília, eu me apaixonei por você. As palavras saíram suaves, mais diretas. Eu não planejei isso, e sei que não fazia parte do acordo. Mas aconteceu. Ela ficou em silêncio, processando o que acabará de ouvir. O impacto daquelas palavras foi avassalador, e uma onda de emoções conflitantes tomou conta de seu peito. Gael se apaixonou. Ele estava ali, ao lado dela, oferecendo algo que ia além do que qualquer contrato poderia ditar. Cecília respirou fundo, tentando organizar os próprios pensamentos. Ela não podia negar que sentia algo por Gael, algo que cresceu lentamente, dia após dia, desde que começaram a viver juntos. Mas o medo a impedia de admitir isso. Medo de quebrar as barreiras que construiu ao longo da vida, medo de se entregar a algo que não estava nos planos. Gael começou, hesitante. Eu não sei o que dizer. Ele assentiu, compreendendo o conflito interno dela. Você não precisa dizer nada agora. Eu só queria que você soubesse como me sinto. Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Eu sei que nosso acordo é claro, e se você quiser seguir com ele até o fim, eu vou respeitar. Só não queria que ficasse sem saber que, para mim, isso deixou de ser apenas um contrato há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi denso. Cecília sentia o coração bater acelerado, e por mais que tentasse encontrar uma resposta, as palavras não vinham. Ela sabia que os sentimentos por Gael estavam ali, mas admitir isso significava enfrentar algo muito maior do que ela estava preparada para lidar. Ela olhou para Gael, que a observava com um misto de esperança e resignação.
Ele não a pressionava, mas o peso daquela confissão estava ali, entre eles, tornando impossível ignorar o que havia mudado. Eu preciso de tempo, e Cecília finalmente disse, a voz baixa e carregada de emoção. Isso tudo é muito para mim. Gael assentiu, compreensivo. Eu entendo. Não quero te forçar a nada. Só queria que você soubesse como me sinto. Ela agradeceu com um sorriso fraco, mas por dentro, uma tempestade de pensamentos se formava. Cecília não conseguia mais fingir que o acordo era apenas um meio para um fim. A presença de Gael em sua vida, o cuidado que ele demonstrava, a maneira como ele a fazia se sentir segura, e tudo isso se tornará parte de quem ela era agora. Mas o medo ainda estava lá, travando a confissão que ela sabia que um dia teria que fazer. Naquela noite, Cecília se deitou na cama, os olhos fixos no teto enquanto ouvia o som da chuva caindo lá fora. As palavras de Gael ecoavam em sua mente, e ela se sentia perdida entre o que deveria fazer e o que realmente queria. A realidade é que, embora o prazo do acordo estivesse se aproximando, o sentimento entre eles já havia ultrapassado qualquer limite imposto. Agora, ela só precisava decidir se estava pronta para abrir mão do controle e seguir o que seu coração começava a ditar. Os dias que se seguiram à conversa com Gael foram silenciosos e carregados de incertezas. Cecília tentava processar a confissão dele, enquanto lutava com os próprios sentimentos. O bebê continuava a crescer dentro dela, e o tempo corria mais rápido do que jamais imaginou. Em poucos meses, seu filho estaria nos braços dela, e ela teria que lidar com a realidade de sua nova vida, e uma realidade que Gael agora preenchia de uma maneira que não conseguia ignorar. No 8º mês de gravidez, Cecília começou a sentir as primeiras contrações. A princípio, elas eram leves, como se seu corpo estivesse apenas se preparando para o que viria, mas, à medida que os dias avançavam, a intensidade das dores aumentava. Ela sabia que o bebê estava prestes a chegar, e o medo de tudo que viria com esse nascimento a enchia de ansiedade. Gael estava ao seu lado em cada momento. Ele a levava para as consultas médicas, ficava acordado com ela durante as noites de insônia e, mesmo sem dizer uma palavra sobre a conversa que tiveram, demonstrava um cuidado que ia além de qualquer contrato. O relacionamento deles havia mudado profundamente, e embora Cecília ainda não tivesse dado uma resposta definitiva sobre seus sentimentos, ela sabia que a presença de Gael era essencial. Em uma madrugada silenciosa, as contrações de Cecília se intensificaram. O relógio marcava 3 da manhã quando ela sentiu a dor mais forte até então. Acordou com um sobressalto, o corpo tenso, e soube imediatamente que o momento havia chegado. Gael! Ela chamou, a voz tremendo de dor e expectativa. Ele entrou no quarto em segundos, os olhos arregalados de preocupação. Está na hora? Perguntou, a voz cheia de urgência. Cecília apenas assentiu, incapaz de falar, e Gael rapidamente ajudou-a a se levantar. Pegou a mala que já estava pronta há semanas e a levou para o carro. As contrações vinham em ondas cada vez mais intensas, e Cecília sentia o corpo todo se preparando para o parto. Gael dirigia com calma, mas a tensão em seu rosto era evidente. Ele fazia o possível para tranquilizá-la, mas ela sabia que ele estava tão nervoso quanto ela. Chegaram ao hospital pouco antes do amanhecer, e Cecília foi imediatamente levada para a sala de parto. Gael ficou ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, sussurrando palavras de apoio, e pela primeira vez Cecília percebeu o quanto ele havia se tornado parte de sua vida. Não era apenas um acordo, não era mais um contrato. Era algo muito maior, algo que ela não conseguia mais negar, mesmo que o medo ainda estivesse lá, no fundo do coração. O trabalho de parto foi longo e exaustivo. Cecília sentia dores que nunca imaginou ser capaz de suportar, mas a cada nova onda de contração, ela se agarrava à mão de Gael, encontrando nele a força que precisava para continuar. Ele nunca a abandonou, nunca soltou sua mão, e a presença dele ao lado dela foi a âncora que a manteve firme durante as horas que pareciam intermináveis. Finalmente, depois de um esforço que a deixou exausta, Cecília ouviu o som mais incrível de toda a sua vida, o choro de seu bebê. A emoção tomou conta de seu corpo, e, em lágrimas, ela olhou para Gael, que estava igualmente emocionado.
Eles se entreolharam, sem necessidade de palavras, compartilhando o momento mais profundo que já viveram juntos. O médico colocou o bebê nos braços de Cecília, e ela olhou para aquele pequeno ser, sentindo uma conexão imediata e indescritível. Os olhos do bebê se abriram levemente, e ela soube que tudo havia mudado para sempre. Aquele bebê era parte dela e de Gael, uma vida que unia os dois de uma maneira que nenhum contrato poderia prever. Ele é perfeito, e sussurrou Gael, a voz embargada pela emoção. Cecília sorriu, sem conseguir conter as lágrimas. Ela nunca imaginou que um momento como aquele poderia ser tão poderoso. O peso de todas as suas incertezas parecia dissipar-se enquanto segurava seu filho nos braços. Gael, ainda segurando a mão dela, olhou para o bebê com ternura. Era como se naquele instante todo o tempo que eles passaram juntos, todas as conversas não ditas, todas as emoções reprimidas, se materializassem naquela nova vida. O bebê, ainda pequeno e frágil, representava algo muito maior do que apenas o cumprimento de um acordo. Ele era o elo final entre os dois. As primeiras horas após o nascimento foram de pura contemplação. Cecília e Gael se revezavam entre segurar o bebê e olhar um para o outro, sabendo que algo havia mudado entre eles. O contrato, as condições, tudo parecia tão distante agora. O bebê era real, e o amor que eles sentiam, embora ainda não completamente confessado, também era. Nos dias que se seguiram, Cecília permaneceu no hospital para se recuperar, e Gael esteve ao seu lado em todos os momentos. Ele ajudava a se levantar, a cuidar do bebê, e até mesmo a se ajustar à nova rotina de mãe. A relação deles, que começou com base em um acordo prático, agora parecia uma parceria genuína. Eles não falavam mais sobre o que viria a seguir, porque sabiam que o futuro não dependia mais de prazos ou cláusulas de contrato. Dependia apenas dos sentimentos que ambos estavam prontos para aceitar. Certa tarde, enquanto Cecília amamentava o bebê em silêncio, Gael se aproximou com um sorriso tímido. Ele se sentou ao lado dela na cama do hospital, observando o filho nos braços da mãe, e após alguns momentos de silêncio, ele finalmente quebrou a barreira que restava entre eles. Eu sei que a gente nunca falou sobre o que acontece agora, começou, a voz baixa, mas cheia de significado. Mas o que você acha de fazermos isso sem pressa, sem contratos? Apenas, e sermos nós três. Cecília olhou para ele, surpresa com a simplicidade da proposta. Algo dentro dela se aliviou. Ela sempre soube que esse momento chegaria, mas ouvir Gael falar com tanta naturalidade a fez perceber que não havia mais motivo para hesitar. Eu acho, e ela sorriu, olhando para o bebê que dormia em seus braços. Acho que podemos fazer isso funcionar. Nós três. Gael soltou uma risada suave, aliviado e emocionado. Ele se inclinou e beijou a testa de Cecília, de uma forma que não era mais apenas de um marido temporário. Era o beijo de alguém que, finalmente, havia encontrado o que tanto procurava. Cecília sentiu o calor daquele gesto e percebeu que, apesar de todas as suas reservas, ela também havia encontrado algo que nunca soube que precisava. Ali, naquele quarto de hospital, o mundo parecia se ajustar de uma forma que nenhum deles planejou, mas que agora fazia todo sentido. O bebê era o começo de uma nova vida, uma nova história que Cecília e Gael estavam prontos para escrever, sem prazos, sem acordos, apenas com o amor que, lentamente, cresceu entre eles. Os primeiros meses após o nascimento do bebê trouxeram uma nova realidade para Cecília e Gael. A casa, antes marcada pela formalidade de um acordo, agora transbordava com o som de risadas, choros de bebê e conversas despretensiosas que surgiam no final da noite. A rotina deles mudou completamente, mas o sentimento de parceria permaneceu. No início, Cecília ainda sentia uma leve hesitação, como se houvesse algo dentro dela que precisasse ser resolvido. No entanto, cada dia ao lado de Gael e do filho a fazia perceber que aquela nova vida era exatamente o que ela precisava. As noites eram as mais tranquilas para Cecília. Gael sempre insistia em participar de tudo, e trocava fraldas, ajudava com as mamadas e fazia questão de estar ao lado dela em cada pequeno momento de crescimento do filho. Ele não fazia isso por obrigação, mas por um cuidado genuíno que havia nascido junto com o bebê.
Cecília observava seus gestos com admiração crescente. Ao mesmo tempo, ela começava a se permitir sentir aquilo que havia resistido por tanto tempo. Certa noite, depois de colocarem o bebê para dormir, Cecília e Gael se sentaram juntos na varanda, onde o ar fresco da noite os envolvia. O céu estava claro, e as estrelas brilhavam com uma intensidade serena. Eles estavam em silêncio, mas o conforto daquele momento era palpável. Cecília, olhando para o horizonte, finalmente se sentiu pronta para falar. Você já pensou? Ela começou, com a voz suave. Sobre como tudo isso aconteceu de um jeito que a gente nunca esperava. Gael virou-se para ela, um sorriso discreto surgindo em seus lábios. Todos os dias. Ele respondeu, com sinceridade. Quando penso em como começou, tudo parece tão improvável. Mas, ao mesmo tempo, não consigo imaginar como teria sido diferente. Cecília sorriu, mas dessa vez havia algo diferente em sua expressão. Era uma mistura de alívio e aceitação, como se o peso de todas as dúvidas que carregava finalmente tivesse desaparecido. Eu também não consigo mais imaginar uma vida diferente, admitiu, olhando para ele de forma mais profunda do que antes. No começo, eu achava que isso tudo seria temporário, que depois de um ano, seguiríamos em frente e cada um voltaria para a sua vida. Mas agora, e ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Agora eu vejo que tudo mudou. Gael ouviu com atenção, e o silêncio entre eles parecia cheio de expectativas. Cecília sentiu o coração bater mais rápido, mas não de nervosismo. Era como se, finalmente, as peças que faltavam estivessem se encaixando. Ela olhou para ele com uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado antes. Eu amo você, Gael, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Gael ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que acabará de ouvir. Não era como se ele não soubesse, ele sempre sentiu que Cecília tinha sentimentos por ele. Mas ouvir aquelas palavras em voz alta, ditas de forma tão sincera, o atingiu de uma forma inesperada. Ele sorriu, um sorriso que transbordava emoção, e estendeu a mão para segurar a dela. Eu também amo você, Cecília, e ele respondeu, sem hesitar. Desde o início, eu sabia que estava me apaixonando, mas não sabia se você estaria pronta para aceitar. Agora, finalmente, sinto que estamos exatamente onde deveríamos estar. Quer ver como esse casal improvável chegou até aqui? Não perca os próximos capítulos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar essa linda jornada de amor. Eles ficaram em silêncio novamente, mas dessa vez, o silêncio não era de incerteza, e sim de completude. Cecília se aproximou dele, apoiando a cabeça em seu ombro, e Gael passou o braço ao redor dela, segurando-a com carinho. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia em paz, sem as dúvidas ou os medos que antes a atormentavam. O futuro que ela tanto temia parecia agora cheio de possibilidades. Eles haviam começado com um contrato, com um acordo frio e calculado, mas o que haviam construído juntos era muito mais do que isso. O amor que nasceu entre eles não estava baseado em obrigações ou prazos, era algo verdadeiro, uma conexão que o tempo e as circunstâncias não poderiam desfazer. O bebê, que dormia no quarto ao lado, era prova viva de que a vida sempre pode surpreender, mesmo quando tudo parece planejado. Cecília sabia que o futuro traria desafios, e criar uma família nunca seria algo fácil, mas agora, com Gael ao seu lado, ela sentia que estava preparada para enfrentar o que viesse. Juntos, como uma verdadeira família. Os meses de incerteza, de medo e de dúvidas haviam ficado para trás. O presente era cheio de amor, e o futuro parecia brilhante. Cecília, que antes lutava para manter sua independência e liberdade a qualquer custo, agora entendia que o amor não era uma prisão, mas uma forma de se libertar. E com Gael, ela finalmente encontrou a liberdade que tanto buscava. Quando a brisa fresca da noite soprou levemente na varanda, Cecília olhou para o céu mais uma vez e sorriu. O destino, com todas as suas curvas inesperadas, a havia levado exatamente para onde ela precisava estar. E, no final das contas, talvez a lição mais importante que aprendeu ao longo daquela jornada foi que, às vezes,
As coisas mais bonitas da vida acontecem quando menos se espera. Naquele momento, com o braço de Gael ao redor dela e o som suave do bebê adormecido vindo do quarto, Cecília soube que, finalmente, estava onde sempre deveria ter estado, e em casa, com a família que construiu, baseada não em contratos, mas em amor.